Se alguma vez se perguntou por que é que certos relacionamentos são tão intensos, ou por que é que algumas mulheres parecem mais envolvidas do que outras, a chave está muitas vezes numa coisa: o valor emocional. Para despertar o medo de uma mulher de o perder, o fator mais importante é tornar-se emocionalmente valioso para ela. Não se trata de jogos mentais ou de manipulação. Trata-se de criar um laço tão profundo e significativo que a ideia de te perder se torna insuportável. Mas como fazer isso? Como se pode tornar alguém não só desejável, mas também insubstituível na vida dela? A resposta não está nos grandes gestos ou na atenção excessiva, está nas ações subtis do dia a dia que reforçam a sua importância emocional. Quando o faz corretamente, pode fazer com que uma mulher realmente tema perder a ligação que partilham. Trata-se de criar uma relação onde a sua presença seja algo que ela valorize, necessite e, a algum nível, não consiga imaginar a vida sem. Construir uma forte conexão emocional. Uma das formas mais eficazes de despertar o medo da perda é construindo uma forte ligação emocional desde o início. Quanto mais forte for o vínculo emocional, mais vulnerável ela se torna à ideia de te perder. Mas como construir esse vínculo? Tudo começa com a presença emocional e conversas significativas. As mulheres querem sentir-se ouvidas e compreendidas. Quando ela partilhar algo consigo, seja uma história pessoal ou os seus sentimentos mais íntimos, ouça-a com atenção, reconheça as emoções dela e ofereça apoio genuíno. Quando demonstra que valoriza os seus pensamentos e sentimentos, ela começa a confiar em si não apenas como parceiro, mas como alguém que realmente a compreende. Esta ligação emocional é essencial porque acede a algo mais profundo, a confiança. Quanto mais se conectar com ela a nível emocional, mais ela se envolverá emocionalmente consigo. Sentirá que tem alguém em quem pode confiar, alguém que a entende. E uma vez formado esse vínculo, perder-te será um pensamento insuportável, criando estabilidade emocional e consistência. Outro fator crucial para o medo de o perder numa mulher é a estabilidade emocional. As mulheres sentem-se naturalmente atraídas por homens que possam proporcionar uma sensação de segurança emocional e estabilidade. Quando está emocionalmente estável, ela não tem de se preocupar com o seu lugar na relação. Sente-se segura, valorizada e protegida. Quando se é emocionalmente imprevisível, ora carinhoso, ora frio, isso cria instabilidade na relação. Esta incerteza deixa-a ansiosa e insegura, e essa ansiedade pode eventualmente levar ao medo. No entanto, quando é consistente, quando demonstra que ela pode contar consigo, isso dá-lhe uma sensação de confiança na relação. Começa a depender dessa consistência, e quando isso acontece, o medo de a perder começa a crescer. Pense da seguinte forma: quando uma mulher sente que é uma constante na sua vida, teme perder essa sensação de segurança. As mulheres não gostam de se sentir inseguras ou ansiosas quanto à sua posição emocional, e quando se mostra consistentemente presente e lhe oferece essa âncora emocional, ela terá cada vez mais medo de o perder. A arte da indisponibilidade emocional. O segredo para criar desejo. Agora que já estabeleceu valor emocional e consistência na vida dela, o próximo passo é dominar a arte da indisponibilidade emocional. Isto não significa ser distante ou frio, significa criar espaço suficiente na relação para que ela comece a pensar em si, a sentir a sua falta e a temer perder a sua presença. É um paradoxo intrigante. Quanto mais indisponível emocionalmente for, de uma forma saudável e não destrutiva, mais disponível emocionalmente ela desejará ser. Não se trata de manipulação ou de negligenciar as necessidades da mesma. Trata-se de ter a sua própria vida, objetivos e interesses que sejam independentes da relação. Quando tiver um forte sentido de identidade, quando viver uma vida com propósito, ela começará a vê-lo como um desafio, alguém que não pode possuir ou controlar completamente. E este sentimento de incerteza, este medo de não te ter só para ela, é exatamente o que desencadeia o medo de te perder.
Por que é que a indisponibilidade emocional funciona? A razão pela qual a indisponibilidade emocional funciona para desencadear o medo é porque introduz um elemento de escassez na relação. As pessoas temem naturalmente perder coisas que percepcionam como raras ou valiosas. Se estiver sempre disponível, emocional, física ou mentalmente, ela começará a dar-lhe como garantido. A relação perderá o seu sentido de entusiasmo e desejo, e ela poderá até começar a sentir que está no controlo. No entanto, ao não estar constantemente acessível, cria um sentimento de saudade. Ela começará a sentir falta da sua presença, da sua atenção e do seu apoio emocional. Este espaço permite que ela experimente a sua ausência, o que faz com que os momentos em que estão juntos pareçam mais intensos e significativos. Quando ela começa a perceber que não te pode ter o tempo todo, começa a temer a possibilidade de te perder completamente. É aqui que entra o conceito de escassez. Quando algo está sempre disponível, perde o seu valor. Mas quando algo não está sempre ao alcance, torna-se precioso. Ao tornar-se emocionalmente indisponível por vezes, faz com que ela o valorize mais. Ela envolve-se mais consigo e com a relação, não porque está sempre presente, mas porque percebe que é uma presença rara na vida dela. Estabelecer limites, criar uma distância emocional saudável. Um aspecto fundamental da indisponibilidade emocional é estabelecer limites. Definir limites saudáveis numa relação é um sinal de força e autoestima. Demonstra que tem a sua própria vida, interesses e objetivos, e que não depende dela para ser feliz. Quando lhe mostra que tem uma vida fora da relação, ela começará a respeitá-lo mais e, paradoxalmente, a desejá-lo mais também. Isto não significa excluí-la ou distanciar-se. Significa manter a sua própria independência. Trata-se de equilibrar o tempo que passa com ela com o tempo dedicado aos seus próprios interesses e objetivos. Este equilíbrio cria uma distância emocional saudável, que lhe permite apreciar mais a sua presença. Se estiver sempre disponível para ela, atendendo todas as chamadas, respondendo às mensagens imediatamente ou estando sempre presente quando ela precisa, ela pode começar a esperar esse comportamento. Mas, quando estabelece limites claros e prioriza as suas próprias necessidades, cria uma sensação de espaço emocional que desperta o medo de o perder. Ela começa a perceber que você não é a sua rede de segurança emocional, e é isso que o torna mais desejável. O medo de o perder intensifica-se com a independência emocional. Quanto mais independente emocionalmente for, mais poderá despertar nela o medo de o perder. As mulheres, tal como os homens, valorizam a sua independência emocional. Quando ela vê que tem a sua própria vida, que não precisa dela para validação e que há coisas a acontecer fora da relação, naturalmente vai querer investir mais na relação. Esta independência faz com que pareça mais confiante, seguro de si e, acima de tudo, menos carente. Por sua vez, quanto mais ela perceber que não depende dela para a sua satisfação emocional, mais desejará mantê-lo por perto. A independência emocional não significa ser distante ou negligente. Significa ter um forte sentido de si mesmo que não dependa completamente da relação para a sua felicidade. Quando ela percebe que consegues prosperar sem ela, o medo de te perder aumenta. Ela compreende que não te pode dar como garantido, porque se o fizeres, pode simplesmente ir embora, emocionalmente realizado e independente. Outro fator crucial que desencadeia o medo de te perder é manter um elemento de mistério na relação. Embora seja importante estar emocionalmente disponível e presente, é igualmente essencial manter certos aspectos da sua vida, pensamentos e emoções em privado. Ser demasiado transparente muito rapidamente pode levar à perda de interesse, e quando o interesse desaparece, o desejo diminui. As mulheres sentem-se naturalmente atraídas pelo mistério. Há algo de profundamente sedutor num homem que não revela tudo sobre si de imediato. Um homem cujos pensamentos, sentimentos e intenções permanecem algo enigmáticos. Ao tornar-se um pouco mais difícil de compreender completamente, ela procurará constantemente aprender mais sobre si
e este desejo de desvendar o desconhecido mantê-la-á emocionalmente envolvida na relação. Porque é que o mistério funciona para despertar o medo. O medo de perder alguém é muitas vezes alimentado pela incerteza de não saber o que a pessoa está a pensar ou a sentir. Quando uma mulher não tem a certeza de qual é a sua posição na relação, ou quando não tem acesso total a todos os aspectos da sua vida, sente uma sensação de vulnerabilidade. E é esta vulnerabilidade que a faz temer a possibilidade de te perder. Se partilhar cada detalhe da sua vida com ela, as suas emoções, os seus planos, os seus medos, pode parecer que está a ser aberto e honesto, o que é importante. No entanto, isto também elimina o elemento de mistério que desperta a curiosidade. As mulheres nem sempre querem saber tudo sobre si imediatamente. Se ela sentir que já sabe tudo o que há para saber sobre si, a excitação começa a diminuir. Já não existe aquela tensão de se perguntar: o que vem a seguir? Ou o que é que ele está a pensar? Ao guardar algumas coisas para si, sejam as suas emoções mais profundas, os seus objetivos futuros ou as suas experiências passadas, cria uma aura de mistério que a deixa intrigada e emocionalmente envolvida. Este mistério mantém-na sempre atenta, curiosa para saber o que se passa na sua cabeça. E essa curiosidade transforma-se em medo de perder a ligação, porque ela ainda não percebe tudo sobre si, o medo de perder o controlo. O medo de perder o controlo é outro aspecto da forma como o mistério funciona. Quando mantém uma certa reserva emocional, impede-a de ter o controle total sobre o relacionamento. Se ela não consegue ler todos os seus movimentos ou prever como irá reagir, fica insegura quanto à estabilidade da relação. Esta falta de controlo leva a um aumento do desejo e do apego. As mulheres, tal como os homens, apreciam a emoção do desconhecido. Se uma mulher sente que tem controle sobre a relação, que sabe exatamente como se vai comportar e o que vai dizer, isso diminui a tensão que alimenta a atração. Ao manter um certo mistério, impede-a de ter esse nível de controlo, o que aumenta o medo dela de o perder. Isto não significa jogar joguinhos ou agir com total indiferença. Significa manter certos aspectos de si próprio e do seu mundo emocional fora do alcance dela. Esta dinâmica garante que ela se mantenha emocionalmente envolvida, porque há sempre algo mais para descobrir sobre si. Criar o desejo por mais. As mulheres são criaturas naturalmente curiosas e sentem-se atraídas por homens que despertam um certo mistério. Quando omite algumas informações sobre a sua vida, os seus sentimentos ou as suas intenções, isso faz com que queira saber mais. Este desejo por mais é o que mantém a atração viva e cria uma tensão subjacente que pode fazê-la temer perdê-lo. O mistério não tem de ser dramático ou manipulador. Pode ser tão simples como não estar sempre disponível quando ela espera. Pode envolver optar por não responder a todas as mensagens ou chamadas imediatamente, deixando um pouco de espaço para que ela se pergunte o que está a fazer. Não se trata de jogar pequenos jogos. Trata-se de criar um equilíbrio natural entre a disponibilidade e a distância emocional que desperta nela o medo de o perder. O papel da imprevisibilidade. Outro aspecto fundamental do mistério é a imprevisibilidade. Se é sempre previsível, a relação começa a parecer rotineira e ela pode começar a dar-lhe como garantido. No entanto, quando muda as coisas, seja na forma como expressa afeto, a surpreende com gestos atenciosos ou altera a sua rotina habitual. Isso mantém-na curiosa. Esta imprevisibilidade alimenta o desejo e o medo de perder algo que parece excitante e novo. Ser imprevisível não significa ser inconsistente ou pouco fiável. Significa adicionar um elemento surpresa que mantém a relação dinâmica. Por exemplo, ela pode esperar que haja de uma forma, mas você surpreende-a mostrando um lado diferente de si. Isso mantém a relação interessante e mantém-na investida em descobrir mais sobre quem é. E, tal como acontece com a indisponibilidade emocional, a imprevisibilidade cria um medo subtil de perder essa emoção. Não quer perder a ligação que a mantém intrigada e emocionalmente envolvida. Outra estratégia poderosa para despertar o medo de uma mulher de o perder é utilizar a prova social.
A prova social é um fenômeno psicológico em que as percepções e os comportamentos das pessoas são influenciados pelas ações ou opiniões dos outros. No contexto da atração e dos relacionamentos, a prova social refere-se à forma como as outras pessoas, especialmente outras mulheres, te percepcionam. Quando outras mulheres demonstram interesse por si, isso desperta o medo de perder a mulher que já se sente atraída por si. Por quê? Porque ela começa a perceber que você é desejável para as outras pessoas, o que eleva o seu valor percebido. De repente, não é apenas alguém a quem ela tem acesso, é alguém desejado, o que aumenta o seu valor aos olhos dela e desperta o medo de o perder para outra pessoa. Por que é que a prova social funciona para despertar o medo? O conceito de escassez desempenha aqui um papel significativo. Se uma mulher percebe que outras mulheres estão interessadas em si, começa a sentir que pode perder a oportunidade de estar consigo. O medo de perder a atenção ou o afeto de outra pessoa aumenta o seu investimento emocional na relação. É uma forma de competição, subconsciente ou não, que desperta nela o desejo de garantir a sua atenção e de a manter só para si. Isto não significa namoriscar ou namorar várias mulheres para a fazer sentir ciúmes, mas simplesmente interagir socialmente com outras pessoas de forma confiante e carismática. Quando outras mulheres reconhecem o seu valor e se sentem atraídas por si, isso reforça a ideia de que é alguém por quem vale a pena competir. Isto eleva o seu estatuto aos olhos dela, fazendo com que ela tema perdê-lo. Como criar prova social de forma saudável? Criar prova social não significa usar as mulheres como ferramentas para provocar ciúmes noutras mulheres. Trata-se de viver uma vida confiante e carismática, o suficiente para que as pessoas se sintam naturalmente atraídas por si. Trata-se de construir ligações sociais fortes, ser respeitado pelos outros e manter uma presença social interessante. Não precisa de se esforçar para a deixar com ciúmes, mas pode permitir subtilmente que ela perceba que outras mulheres o admiram. Isto pode significar mencionar ocasionalmente interações com outras mulheres na sua vida, ou simplesmente ser notado em ambientes sociais onde as mulheres estão a prestar-lhe atenção. Trata-se de construir a sua reputação e mostrar que tem valor, não apenas aos olhos dela, mas também aos olhos dos outros. O medo de perder estatuto e valor. Quando uma mulher percebe que outras pessoas, especialmente outras mulheres, estão interessadas em si, apercebe-se de que tem estatuto. É uma resposta natural e evolutiva das mulheres sentirem-se atraídas por homens que possuem estatuto social ou são admirados por outros. Esta sensação de estatuto confere-lhe valor, e quando esse valor é reforçado pelo interesse alheio, desencadeia o medo de perder esse estatuto. Quanto mais ela perceber que é desejado, mais temerá perder o vínculo único que partilham. Ela começará a questionar-se: e se outra pessoa lhe puder dar o que eu não posso? E se outra pessoa entrar no meu lugar? Este medo torna-se uma força motriz no seu desejo de o manter por perto e investir ainda mais no relacionamento. Por que é que a confiança e o carisma são essenciais? A confiança e o carisma são fundamentais para criar prova social. Quando entra numa sala e transpira confiança, não se trata apenas de fazer com que as outras mulheres reparem em si. Trata-se de mostrar-lhes que é alguém que não precisa de procurar atenção, mas que a atrai naturalmente. A confiança é atraente porque demonstra que se valoriza, e quando tem uma autoestima elevada, os outros querem naturalmente estar perto de si. O carisma, por outro lado, é a sua capacidade de atrair as pessoas com a sua energia e personalidade. Não se trata de ser a pessoa mais barulhenta ou dominante da sala. Trata-se de ser envolvente, acessível e genuinamente interessante. Quando se tem carisma, as pessoas sentem-se atraídas por nós, e com as mulheres não é diferente. Quanto mais as pessoas, especialmente as mulheres, se sentirem atraídas por si, mais temerão perder esta ligação emocional que partilham. Estabelecer limites em ambientes sociais. Embora a prova social seja poderosa para despertar o medo de te perder, é importante referir que só funciona
quando já estabeleceste limites saudáveis. Se uma mulher perceber que está genuinamente interessado nela, mas que também tem uma vida social que não gira em torno dela, isso cria um equilíbrio entre o valor e a escassez. Ao manter estes limites, demonstra que, embora aprecie a presença dela, a sua vida não depende exclusivamente dela. Esta dinâmica sutil, mas poderosa, fala perceber que tem outras opções e que a sua vida emocional e social não se baseia inteiramente nela, o que a leva a temer a possível perda de algo valioso e insubstituível. Uma das formas mais eficazes de despertar o medo de uma mulher de o perder é esforçar-se constantemente para se tornar a melhor versão de si mesmo. Isto não se resume à aparência física ou ao sucesso material, embora estes elementos desempenhem um papel importante. Trata-se de desenvolver a sua mente, o seu caráter, as suas capacidades e a sua perspectiva de vida como um todo. Quando está numa jornada de crescimento pessoal, não só o torna mais atraente, como também sinaliza que é alguém capaz de prosperar de forma independente, sem depender de ninguém para a sua felicidade ou realização. Por que é que o autodesenvolvimento é um gatilho para o medo? O autodesenvolvimento em todos os aspectos da vida faz de si uma pessoa dinâmica e em constante evolução. Quando uma mulher percebe que está a trabalhar para se tornar uma versão melhor de si mesmo, isso gera admiração e respeito. Ao mesmo tempo, também a faz perceber que não está estagnado na relação, está a progredir, e esse progresso é algo que ela pode temer perder. Este medo vem da constatação de que, à medida que melhora, se torna ainda mais valioso, não só para ela, mas também para os outros. Se ela estiver emocionalmente envolvida, temerá que outra pessoa se aperceba do seu crescimento, reconheça o seu valor e tente conquistar a sua atenção. O medo de perder alguém que está constantemente a melhorar, a crescer e a tornar-se mais bem-sucedido torna a ideia de o perder ainda mais assustadora. O fascínio da ambição e da determinação. Quando uma mulher percebe que tem ambição e determinação para se aperfeiçoar, isso desperta a atração. As mulheres sentem-se geralmente atraídas por homens que têm um propósito na vida, aqueles que estabelecem objetivos, trabalham para os alcançar e se esforçam para ir além das suas zonas de conforto. A ambição é magnética porque demonstra que é capaz, autossuficiente e focado em algo maior do que apenas a relação. Quando tem os seus próprios objetivos e aspirações, torna-se mais independente e menos dependente dela para satisfazer as suas necessidades emocionais. Não precisa dela para ser feliz, tem o seu próprio sentido de realização e conquista. Esta autonomia é atraente e é o que desencadeia o medo da perda. Ela percebe que, se não o mantiver por perto, outra pessoa poderá aparecer e reconhecer o seu valor, a sua determinação e o seu potencial. O medo de perder. Alguém que está em constante evolução. Se está sempre a esforçar-se para se aperfeiçoar, seja através da educação, da saúde, da carreira ou do desenvolvimento pessoal, torna-se alguém dinâmico. Esta constante evolução torna-o ainda mais atraente e desperta o medo de perder alguém que está sempre a melhorar. As mulheres sentem-se atraídas por homens que têm um propósito, e à medida que conquista novos objetivos e cresce na sua própria vida, ela pode começar a temer não conseguir acompanhar o seu ritmo, ou que possa eventualmente superar a relação. Não se trata de arrogância ou de a deixar para trás, mas sim de demonstrar que é capaz de crescer e evoluir, tornando-se alguém ainda mais valioso do que antes. À medida que se torna melhor em tudo o que faz, seja profissionalmente, fisicamente ou emocionalmente, o medo de o perder aumenta. Ela não quer ficar para trás e certamente não quer que outra pessoa repare na pessoa incrível em que se está a tornar. Criar atração emocional e física através do autocuidado. O aperfeiçoamento pessoal não se resume apenas ao crescimento mental ou emocional. Inclui também o cuidado da saúde física. Quando dá prioridade à sua saúde, condicionamento físico e bem-estar, demonstra claramente que se valoriza. Este respeito próprio é atraente para as mulheres, pois mostra que tem confiança na sua aparência e orgulho no seu corpo.
A atratividade física também desempenha um papel importante no desencadeamento do medo. Quando cuida do seu corpo, tem melhor aparência, sente-se melhor e tem mais energia. Isto, por sua vez, torna-o mais atraente para as mulheres. Mas, mais importante, transmite a mensagem de que é alguém que consegue cuidar de si e não depende de ninguém para o fazer. Quanto mais se aperfeiçoar fisicamente, mais ela perceberá que está no controle da sua própria vida, e isso torna mais difícil perdê-lo. O equilíbrio entre independência e conexão. Embora o aperfeiçoamento pessoal seja crucial, também é importante manter um equilíbrio saudável entre independência e ligação. Não quer tornar-se tão independente a ponto de o relacionamento parecer unilateral ou de se tornar emocionalmente indisponível, a chave para despertar o medo de o perder numa mulher é mostrar-lhe que, enquanto se aprimora e evolui, ainda valoriza a relação e o lugar dela nela. Ao equilibrar a sua ambição com a disponibilidade emocional, mostra-lhe que, embora esteja focado no crescimento pessoal, ainda está comprometido com a relação. Este equilíbrio garante que ela se sinta segura, ao mesmo tempo que experimenta o medo da perda, porque compreende que é alguém que está em constante crescimento e aperfeiçoamento.